eu consigo me ver com esse vestido desbravando a Europa, sabe? Naquelas roelinhas, comendo um crepe de chocolate. E se você também gosta desse estilo retrozinho e moderninho, você vai amar as dicas dessa aula. Os moldes são exclusivos para os alunos, então se você já é aluno, passa lá na escola pegar os seus moldes. Se você ainda não é, quer saber como funciona? Entra aqui, ó, escoladecosturar.com.br. Quem é aluno, baixa os moldes em casa, então pode acompanhar a aula e tem os moldes para poder imprimir, montar e confeccionar uma peça parecida com essa. Mas mesmo que você não tenha esses moldes, vale a pena assistir a aula pelas dicas. Você vai amar esse jeito de colocar colarinho em qualquer blusa ou vestido com viés assim, que ó, tá imperdível. E para fazer esse vestido eu comprei 1,5 m de crepe. E esse aí é mais ou menos um plano de corte para vocês entenderem. Tem a parte da base do corpo, a manga e sobra um pedaço de tecido pro viés e para fazer a saia do nosso vestido. Para começar, a primeira coisa que eu faço são as pregas, né? Eu já cortei, deixei minha margem de costura, tudo. As pregas não, as pences. Estou fazendo as pences. Na parte da frente, ela tem 2 pences, na de trás tem uma pence em cada lado, né? Porque atrás ela tem uma abertura, esse vestido, o zíper fica na parte de trás. Então eu marquei, desenhei com giz e sempre termino ela de forma bem suave para que não fique aquele biquinho, fique bem caprichado. Tá aqui a minha pence. Faço isso nas 4 que precisa, olha só, as 2 da frente e as 2 de trás, e já posso posicionar meu corpinho direito com direito, de forma que eu possa unir os ombros. Nesse momento você pode alfinetar os ombros para que você possa fazer as costuras e elas fiquem assim. Olha aqui, eu já fiz inclusive o acabamento com a over. Você pode fazer esse acabamento com zigue-zague. Esse acabamento pode ser também com uma costura francesa. Agora eu vou pregar minha manga. Perceba que eu estou embebendo ela. Eu passo uma costura bem larga, de forma que ela fique um pouco franzida antes de encaixá-la na minha peça. Então eu fiz esse trabalho porque ele fica bem caprichadinho, fica bem bonito. Aí é só alfinetar. Eu alfineto ainda com a peça aberta, sem fechar a lateral, porque eu acho que facilita para quem é iniciante. E costurar, pregar a sua manga em toda aquela cava que ficou depois de você prender os ombros. Tá aqui a minha prontinha, também passei uma overlock para já dar esse acabamento, faz dos 2 lados e agora sim você novamente ajeita a sua blusa para que fique lateral com lateral, de manga, de busto ali, para que você possa fechar essas laterais. Com tudo isso fechado, você já tem a parte de cima e agora é só preparar a nossa saia. A saia vai ser uma largura inteira do tecido pelo comprimento que você vai medir a partir de onde acabou essa partezinha da blusa até a altura que você quiser. E aí, como ele é um retângulo, a gente vai franzir. Quanto menor for o tamanho da sua peça, mais franzido ele vai ficar. Por exemplo, uma saia 36 vai ficar mais franzida que uma 44, por exemplo. E aí depois que ela estiver toda franzida, toda prontinha, você vai unir as 2 partes, né, a parte do corpinho com a saia e já vai formar o vestido. Então você tem que franzir ele bem, de forma que ele fique do mesmo tamanho do seu corpinho. Aí você alfineta e costura os 2. Essa costura, ela tem que ser além da costura que você fez para franzir, né, para que essa costura do franzir não apareça. E quando você terminar de juntar, você já vai ter o vestido montadinho. Tá aqui, eu já fiz o acabamento também nessa junção. Nesse momento é importante que você verifique se as costas estão do mesmo tamanho a partir da junção da cintura ali e se essa parte da saia também está do mesmo tamanho. Essa é uma conferência sempre bem legal de você fazer nas suas peças porque vai garantir que não fique torto. E agora a gente vai para o zíper. Eu tenho um zíper invisível de 55 centímetros e eu gosto de marcar ele aqui dos 2 ladinhos, bem aonde é esse encontro da cintura. Aí eu vejo como ele vai ficar, no caso ele vai ficar assim, né, dobrado para dentro. Posiciono o meu zíper como ele deveria ficar e eu caso exatamente essa marcação que eu fiz com a costura. E aí eu viro
para o lado direito e eu sei onde alfinetar. Se você não sabe fazer zíper, se ainda é uma dúvida para você, eu vou deixar um link, vai passar aqui no card, também vou deixar no box de informações ali, com uma live, uma aula ao vivo que eu dei explicando sobre zíper do início ao fim e você não vai ter mais dúvidas. Mas eu prego o meu com um pezinho de zíper invisível e tudo isso que eu fiz de um lado, eu vou repetir do outro exatamente igual e ele fica perfeito. Agora vamos para o nosso colarinho, para nossa gola. Ele tem uma diferença, porque o colarinho normalmente ele abre aqui na frente, né? E esse é inteiriço aqui na frente. Eu vejo que eu deixei uma margem bem grande aqui embaixo, mas você não precisa deixar essa margem. E esse tamanho aqui atrás, você mede. O meu cresceu um pouco, porque como eu aumentei o meu decote, eu precisei aumentar um pouco esse meu colarinho. E esse eu cortei 2 vezes. E aqui a gola, veja só, a gola que é uma coisa inteira numa camisa, aqui vai ser feita em 2 partes. Então essa gola você precisa de 4 delas, né? 2 para cada parte. E eu também vou entretelar essas partes da minha gola e colarinho. Então vou mostrar para vocês como eu faço aqui em uma das golas. Coloquei ela no avesso, né? Essa parte entretelada que tem essa entretela que ela é mais brilhantinha num lado, esse brilhante ele cola no tecido. Então você vai apertando com o ferro, não precisa ser muito quente, e ele vai colando e deixando esse tecido mais encorpado assim, né? Essa é uma gola de colarinho mesmo, de camisa, você pergunta por ela. E aí você coloca direito com direito do seu tecido e costura dessa forma. Então, costurei a minha, já tá aqui. Você pode tirar os cantinhos aqui depois que você costurar, para que facilite na hora que você vai virar pro direito. E aí sim você vira pro direito. Eu fiz isso, faça isso nas 2 partes da gola. Você pode ajudar nos cantinhos com a tesoura e depois passar a ferro novamente para que fique bem assentado, bem caprichado essa parte da gola. Agora aqui o meu colarinho. Eu deixei uma abertura de 3 centímetros ali, eu risquei bem para que vocês enxergassem, 3 centímetros bem no meio do meu colarinho. E isso vai servir de marcação, eu vou saber aonde posicionar a minha gola. Então nesses 2 risquinhos eu coloco as 2 golas e agora eu venho com a outra parte do meu colarinho, que é essa parte entretelada, coloco também bem no meinho, dobradinho ali, se precisar você faz um pique, para que a gente possa alfinetar e passar uma costura prendendo esse pé de colarinho na nossa gola. Então alfineta bonitinho, tal. Quando chegar aqui no fim, ele vai ser um pouco maior, né? E aí você junta bem certinho para que possa costurar fazendo a curvinha. Então, ó, já começo ali na curvinha, na verdade estou costurando reto, então abaixa a agulha, gira a nossa parte de tecido e estou costurando tudo pelo avesso. Depois, quando a gente virar, ele vai aparecer tudo pro direito e ficar lindinho. Olha aqui, virando pro direito agora, ele vai ser uma peça só. Aqui, a abertura que a gente tinha deixado, olha só, quando você virar, vai ficar assim, como se a camisa tivesse fechada. E aí você pode passar também um pesponto. Isso é comum também ser feito em gola de camisa, né? Que é o que a gente está tentando imitar aqui. Passa um pespontinho bem rente às costuras, tanto no colarinho como nas partes da gola. E agora vamos pregar. Aqui tá o vestido novamente, olha só, tá com zíper, tudo bonitinho já, acabamentos, todos que eu fiz. E aqui no meio eu fiz um piquezinho para que a gente realmente encontrasse o meio da parte da frente do vestido. É importante que isso fique bem centralizado, bem caprichadinho. A mesma coisa você faz aqui no seu colarinho, dobra e acha o meio perfeitinho, faz um piquezinho, porque você vai encontrar agora esses 2 meios. Vira para baixo o nosso colarinho, né? Você vai pregar ele pelo lado direito, direito com direito, virado para baixo, e alfineta todo ele agora ao redor do nosso decote. Não há necessidade dele chegar até lá no final e ficar perfeitinho, ele pode ficar um pouco menor ali no final. Isso você pode decidir quando tiver costurando a sua peça. Olha só, alfinetei tudo e agora eu vou prender o meu colarinho. Está preso, se eu virar para cima já vai dar para ver, assim que parece uma camisa, mas agora eu venho com o meu viés, vou pregar o meu viés daquele jeito que eu gosto, é um viés de cerca de 5 centímetros, eu dobro ele uma vez ao meio e eu vou posicionar ele daquela forma comum que eu sempre faço, né? Vou costurar ele pelo direito.
deixa um pequeno excesso e costura assim, por cima do zíper mesmo. Ele já vai prender aquela abinha da lateral e já vai dar acabamento. E você costura pelo direito todo esse viés, sempre tomando cuidado para que costure o vestido, o colarinho e o viés de uma vez só. Ele tem que prender todas essas partes do sanduíche enquanto você estiver costurando. No final, a mesma coisa, ajeita certinho o zíper e passa por cima na costura. Agora você pode tirar o excesso do seu zíper, o meu tá pequenininho aqui, mas mesmo que for grande, você tira o excesso do seu zíper. A peça tá virada para o avesso agora, isso que a gente tá vendo. Dobra uma vez esse nosso viés e dobra para baixo para que a gente faça essa costura de acabamento. O importante é que agora o nosso colarinho aqui, a nossa gola, tem que ficar virada para cima. Se a gente continuar deixando ela virada para baixo, ali na parte da frente, ela vai ser costurada junto, a gente não quer, né? Então, toda ela para cima e vai fazendo esse acabamento de viés bem caprichado por dentro aqui de todo o nosso decote. Chegando no final, mais uma vez, você dobra ele para dentro e termina costurando ali. Essa vez você não passa por cima do zíper e ele vai ficar perfeito. Agora, olha aqui, quero mostrar para vocês no final do zíper, né? A gente pregou ele, mas eu não mostrei para vocês como fazer esse acabamento aqui para fechar a saia atrás. Então, eu coloco ela bem certinho ali em cima do zíper, puxo ele para fora. Tudo isso tem bem detalhado naquela aula que eu falei para vocês ao vivo, né? Então, se você ainda ficar com dúvida, tem bem detalhado lá. Aí eu puxo o meu zíper, abaixo a agulha, o mais pertinho do zíper que eu conseguir para continuar aquela costura que vem da lateral. Dou um retrocesso caprichadinho aí e sigo costurando a lateral da saia. Na verdade, essa é a parte de trás, né? Pode ter certeza que se você fizer dessa forma, não vai ficar nenhum bico, fica perfeitinho. E se ficar com dúvida, vai lá assistir aquela aula ao vivo. E por fim, a nossa manga. Olha aqui, você poderia fazer uma bainha comum, mas eu quero fazer esse detalhezinho em branco também, lembrando uma camisa dobrada. Então é muito simples, corta ele um pouquinho maior que a circunferência da manga, só um pouquinho maior, porque a gente vai passar uma costura agora, de forma que ele fique exatamente do mesmo tamanho. Então passo a costura aqui e ele vai fechar com o tamanho da manga. Passei a costura, olha aqui, tá prontinha. Essa minha manga ela tem cerca de 12 centímetros de largura, né? Agora eu dobro ao meio, ela vai ficar com cerca de 6 centímetros, dobra bem certinho, costura com costura, tal, arruma. E essa parte da costura, casando com a costura da lateral da manga, você veste dessa forma, olha só, você veste esse tecido branco sobre a nossa manga, casando costura com costura, alfineta, tudo bonitinho para que fique bem acertadinho, bem arrumadinho. Depois que ele tiver todo alfinetado, como aqui, você vai passar uma costura, aqui pelo direito mesmo. Depois que tiver costurado já, eu fiz um acabamento com overlock também, seguindo toda a parte de acabamento que eu tô fazendo. Você vai virar para o direito e olha só, as costuras casam, ele fica perfeito, do mesmo tamanho, certinho. Esse aqui eu acabei de fazer já. E esse aqui tá só costurado, mas ainda não fiz acabamento. Quero mostrar para vocês que você poderia fazer com viés também, seguindo o mesmo estilo do decote. Então aqui pelo direito você prenderia um viés, exatamente como fez no decote, depois vira e ele vai ficar um acabamento ainda mais caprichado. A minha bainha, eu passei a over, dobrei apenas uma vez e costurei. Esse crepe é bem encorpado assim, mas você poderia dobrar 2 vezes e fazer a bainha. Quero mostrar para vocês aqui também como ficou o zíper. Olha só, no final ele fecha bonitinho até o fim, totalmente invisível, perfeitinho. Quando você abre, olha só, super caprichado. E é assim também que você tem que se esforçar para que fique o seu. E muito obrigada por mais uma vez ter assistido uma aula comigo, por acompanhar, por deixar seu comentário, por deixar seu joinha. É muito bom ter você aí do outro lado acompanhando. Um beijo e até a próxima!